Olá, seja muito bem-vindo. Que bom que você continua aqui com a gente. E agora vamos falar sobre investimentos, continuar nosso bate-papo, na verdade, né, Rodrigo, sobre investimentos, falando também sobre um investimento que é muito popular ainda hoje em dia, mas principalmente com as pessoas mais antigas, né, que é a poupança. Rodrigo, o que você me diz em relação à poupança? É um investimento seguro? Ele é um bom investimento? Tem algum que é mais seguro? O que você tem a respeito da poupança? Bom, a poupança é algo que vem enraizado com o brasileiro, né? Desde lá de trás. É seguro, sim, né? É uma boa aplicação. Então, ele tem o fundo garantidor de crédito, que você consegue ter um nível de segurança, né? Você consegue, por exemplo, até 250 mil, você não tem nenhum problema caso, né, a instituição venha a dar um calote, um exemplo, né? Mas, mantendo esse mesmo tipo de aplicação, tem outras muito melhores e com o mesmo nível de segurança. Nas próprias instituições que oferecem a poupança, tem aplicações como CDB, LCI, LCA, que tem uma rentabilidade bem mais interessante, né, do que a poupança, mantendo o mesmo nível de segurança. E é interessante também, né, porque a poupança, ela é, vamos dizer assim, a queridinha da maioria das pessoas aí de antigamente, vamos dizer, mas ela tem um detalhe que eu acho bem cruel, na verdade, né? Porque ela tem um aniversário, né? Ou seja, você precisa que ela fique lá 30 dias, ou aquele prazo do aniversário dela, para que ela renda. Se você precisar sacá-la nas vésperas do dia do aniversário, ela vai ter algum rendimento? A poupança não, né? Mas é justamente porque a gente tem um imposto nesses 30 dias, né, que é o IOF. Então, por isso que as instituições acabam mencionando, né, que ela vai começar a render a partir dos 30 dias, a partir desse aniversário. Então, pensando nessa questão de reserva de emergência, liquidez diária, ou seja, você puder acessá-la a qualquer momento e não perder tanto, existem outros investimentos. Dá um exemplo de um investimento que a pessoa poderia colocar ali para investir de uma forma que tenha liquidez, por exemplo, uma reserva de emergência, como a poupança normalmente é. O Tesouro Selic é uma opção muito boa, tem até um nível maior de segurança, né, porque é a própria dívida do governo que emite, e fundos de investimento em renda fixa também tem essa modalidade e tem um rendimento bem interessante, principalmente porque tem uma gestão, tem um gestor por trás que busca as melhores aplicações para você. Isso, então na hora de investir a gente tem aí essa gama de oportunidades que a gente pode lançar, né, e sempre legal conversar com alguém que saiba ou buscar informação a respeito, né, Rodrigo? Bom, nessa questão ali de bolsa de valores, né, comprar, vender, algumas pessoas se paralisam, né, na hora de fazer esse tipo de investimento em ações, porque acham que tem que ficar estudando tudo sobre a ação, ficar ali vendo detalhes de como está. Existem formas de você investir em ação sem precisar necessariamente estudar tudo que tem ali a respeito de ações ou até da própria empresa em questão? Isso já envolve um leque grande ali para você ter um conhecimento maior em ações, mas o que tudo indica é o que você precisa saber. Primeiramente, ter a orientação, né, de um profissional, claro, ter os seus objetivos bem determinados, e aí dentro dos objetivos você vai montar uma estratégia definida com as aplicações. Pode ter ações, vou dar um exemplo prático. Se você tem lá 10 mil reais para investir, e monta uma estratégia que você não pode passar de 10% em ações, então você não pode aplicar mais do que R$1.000. Dessa forma, você mitiga muito o risco, né, de perder todo o seu dinheiro de uma vez só, né? Isso é a questão da diversificação que a gente comentou, da carteira, né? E nessa questão ainda da diversificação, né? Às vezes vai ficar mais claro para quem está vendo a gente, Rodrigo. Dá um exemplo que poderia, por exemplo, acontecer, né? Vamos supor que uma pessoa que invista em ações ali, ela não se diversifica, um exemplo de repente até que você saiba que aconteceu, que a pessoa pode perder boa parte ou total do seu investimento. Isso, quando você faz aplicações em ações, na verdade você está comprando uma pequena participação de uma empresa, né? Então se a empresa vier a falir,
Vou dar um caso prático que aconteceu. As Americanas, né, entram em recuperação judicial. Então, se você acabou aplicando nas ações dela, acaba que você vai perder todo o valor. E assim, às vezes, uma coisa interessante também, que não é necessariamente só uma empresa, né? Às vezes pode ser um setor, né? Por exemplo, às vezes, só por título de exemplo, a pessoa investe lá nos bancos, no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, e está lá investido em bancos. E acontece uma mudança no setor econômico, por exemplo, no Brasil, né, Rodrigo? Se a pessoa está diversificada em várias ações, mas do mesmo setor, isso também pode, de certa forma, comprometer a estrutura dela, certo? Isso daí já é uma prática de gerenciamento de risco dentro das ações. Eu falo que você precisa conhecer principalmente setores perenes. O que é esse termo técnico, né, perene? É você olhar para o futuro e essa empresa ainda vai entregar o serviço. Vou dar um exemplo prático. Setor de energia elétrica. Então, se você olhar para daqui 20 anos, você vai precisar de energia elétrica no seu dia a dia? Então, se sim, aí você mitiga muito o risco daquele setor em específico. Isso. Quando a gente fala também ali das movimentações bancárias, de uma forma geral, a pessoa recebe ali o salário, às vezes não vai gastar tudo aquilo lá de uma vez, né? Vai decorrendo do mês ali, as contas vão chegando, uma dia 5, uma dia 10, outra dia 20, o mercado ela faz determinado tempo. Esse dinheiro que fica ali, vamos dizer, parado nessa conta, será que tem alguma coisa que a pessoa que está vendo a gente ali pode fazer para conseguir ganhar alguma coisa a respeito desse dinheiro que teoricamente está parado ali na conta? Esse é um erro muito comum, tá? Um erro muito comum de todas as pessoas, de deixar aquele dinheirinho parado, né? Hoje, a gente tem uma renda livre de risco, que é um Tesouro Selic, pagando mais de 12% ao ano. Então, assim, esse dinheirinho que está parado, ele pode render mais ou menos nessa faixa. Então, assim, você tirar da conta bancária ali e colocar na aplicação, você já vai estar rendendo. Então, existem aplicações que vão resolver e vão ajudar nesse sentido aí. E nessa mesma linha, a gente sabe hoje também do crescimento dos números fintechs aí da área da economia, aí, né, dos bancos digitais, melhor dizendo, que muitos deles remuneram também, né? Qual a sua opinião a respeito desses tipos de instituição? O que você acha que pode ser feito usando ou não essas instituições? Essas instituições, elas acabam funcionando para facilitar, né, o próprio investidor. Então, assim, às vezes o próprio investidor ele não toma esse cuidado de encaminhar ou buscar uma aplicação que renda mais, e aí a própria instituição já já entrega esse serviço. Mas muitas das vezes não é a melhor aplicação para aquela finalidade. Isso, tem que ver o objetivo, o perfil, aquelas coisas que a gente já está conversando aqui há algum tempo, para poder aproveitar o máximo daquele dinheirinho que a gente ganha, que muitas vezes é suado, né, Rodrigo? É suado. Bom, nessa questão ali de linha de investimentos, que a gente tem falado tanto e tal, quando a gente fala em perfil, a gente faz a divisão dos tipos de investimento, né, de acordo com cada perfil. Isso tem um nome, chama de portfólio, carteira, a gente pode dizer dessa forma, né? O que muda mais nessa questão ali, na sua opinião, de uma pessoa que tem uma carteira mais conservadora para uma que tem uma mais agressiva, na hora de escolher esses produtos? Existe uma forma de se fazer isso automaticamente? É feito através de um estudo? Como é que funciona? Bom, é tudo feito com base, né, na entrevista que você faz, né, com quem vai te dar a orientação. Primeiro de tudo, de novo, né, a gente precisa saber o objetivo principal. E aí são basicamente 5 classes de investimento. Então tem renda fixa, tem renda variável, tem investimento internacional, tem alternativo e multimercado. Então, eu falo que a gente consegue trabalhar essas 5. Às vezes você acaba pensando num campeonato, às vezes você acaba perdendo um jogo, mas no final das contas você ganha o campeonato, porque não é toda classe que vai ter o maior rendimento na cada ano, né? Então, geralmente,
você tem que respeitar as dosagens com base na estratégia, com base nos objetivos, para você ter um rendimento melhor no futuro. Muito legal que você falou, essa questão de que a pessoa que investe, às vezes, ou que está começando a investir, acha que tem que ganhar sempre, né? E não é bem assim, né? Senão, hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia a gente olha o mercado americano, por exemplo, como estão crescendo lá as empresas americanas, mas se a gente analisar há 10 anos atrás, né, a década perdida, quem investiu ali nos Estados Unidos de 2000 até 2010, dependendo do que investiu ali, chegou a ter um prejuízo ao invés de um ganho, né? Rodrigo, queria agradecer a sua participação aqui no programa Profissional de Visão. Com certeza o pessoal que assistiu a gente aprendeu bastante coisa. E gostaria que você se despedisse, dissesse mais uma vez como o pessoal pode te encontrar para poder conversar um pouquinho mais com você sobre investimentos. Wilson, eu queria agradecer, né, primeiramente aí pelo convite, e quem quiser encontrar pelo telefone 44 99951 8685 ou pelo LinkedIn R Bordim 86. Maravilha. E fica aqui o convite para você, na semana que vem, estar aqui com a gente de novo num novo programa falando sobre investimento e como cuidar melhor da saúde do seu bolso. Muito obrigado e até lá.